O Brasil, antes limitado ao litoral, começou a se contorcer por dentro. Os rios viraram caminhos, as matas, fronteiras móveis. O sertão, uma promessa perigosa. Não era mais a coroa que empurrava a colônia, era o próprio Brasil que marchava contra si. A alma espiritual plantada por Nóbrega agora assistia à chegada de homens com outros propósitos. Eles não vinham com cruzes, vinham com arcabuzes, cães de caça e redes de aprisionar. E dessa nova força nascia um nome que ecoaria por séculos: os Bandeirantes. Nasciam em São Vicente, cresciam nos arredores do Planalto de Piratininga. Filhos de colonos, mestiços de indígenas, netos da selva. Não eram soldados da coroa, eram caçadores de tudo: ouro, terras e gente. Enquanto Lisboa dormia em seus mapas, os bandeirantes riscavam o Brasil com os pés e criavam, na prática, uma nova identidade, violenta, determinada, imune à distância. Eles não obedeciam a ordens, obedeciam à febre da conquista. A vila de São Paulo, fundada sobre a missão jesuíta, virou quartel da expansão. Ali se ensinava a rezar e a guerrear. A batina convivia com a espada. Os filhos de antigos catequizadores agora aprendiam a capturar índios com eficiência militar. Os sertanistas mapeavam rotas, preparavam expedições, marcavam território com pólvora. E o sertão, antes símbolo de isolamento, tornava-se a próxima fronteira. Era o Brasil marchando para dentro e contra si mesmo. As primeiras bandeiras buscavam apenas indígenas para escravizar. Chamavam de guerras justas, mas não havia justiça, apenas lucro e dominação. As aldeias indígenas eram destruídas, os povos dizimados ou capturados. A coroa fechava os olhos desde que o dízimo chegasse, e a igreja se dividia. Alguns padres resistiam, outros abençoavam. Nascia um Brasil partido entre fé e ambição. Não era expansão imperial, era sobrevivência local. Os paulistas não recebiam ajuda de Lisboa. Criaram suas próprias formas de sustento, vendiam cativos, trocavam por armas, montavam feiras de gente e ainda assim se viam como heróis, porque desbravavam o desconhecido, enfrentavam feras, atravessavam infernos verdes e voltavam com riquezas, mesmo que encharcadas de sangue. Ao mesmo tempo, eram mitificados. Poetas cantavam seus feitos. Cartógrafos seguiam suas pegadas. Cronistas os chamavam de pioneiros. E o povo, cansado do abandono real, começou a ver neles símbolos de força. Mas a verdade era outra. Os bandeirantes fundaram um Brasil profundo e ferido. Expandiram as fronteiras, mas também os traumas. E a terra que tomaram nunca mais esqueceu. Assim começava a fase mais contraditória da formação do Brasil. Não feita por ordens reais, mas por marchas brutas, quase selvagens. Não liderada por nobres, mas por homens comuns, movidos por ambição crua. Eles desenharam o mapa que temos hoje, mas cada linha foi escrita com suor, pólvora e pranto. E o Brasil, naquele momento, parou de crescer para fora e começou a sangrar por dentro. Os primeiros bandeirantes não sabiam que estavam fazendo história. Sabiam apenas que havia mais além da mata e que a coroa não os deteria. As leis do rei não alcançavam o sertão. As ordens da igreja ecoavam, mas não mandavam. Eles eram homens de fronteira entre o permitido e o necessário, entre o lucro e a sobrevivência. Nasciam do abandono e transformavam esse abandono em movimento. Seguiam em bandos, como alcateias humanas famintas por conquista. A escravização indígena era sua principal motivação. Chamavam de entradas e bandeiras, mas eram caçadas organizadas. Invadiam aldeias, destruíam missões, acorrentavam povos inteiros. Vendiam os cativos em mercados de São Paulo ou trocavam por pólvora e ferro. Eram mestres do caminho e da captura. Conheciam a floresta como parte do próprio corpo. E por onde passavam, deixavam fogo, silêncio e servidão. Os jesuítas tornaram-se os maiores obstáculos dessa marcha.
Tentavam proteger os indígenas em missões isoladas, chamadas de reduções. Pregavam que todos tinham alma e não podiam ser tratados como animais. Mas os bandeirantes não queriam evangelizar, queriam dominar. E logo se iniciou uma guerra silenciosa entre cruz e arcabuz. Uma guerra que definiria o futuro da alma brasileira. As missões jesuíticas eram atacadas como fortalezas inimigas. As reduções no Guairá, no Tape, no Uruguai foram devastadas. Milhares de indígenas convertidos foram capturados mesmo sob o sinal da cruz. Os padres lutavam com cartas, tratados, súplicas. Os bandeirantes respondiam com ataques ao amanhecer. E o Brasil se via dividido entre salvar a fé ou lucrar com ela. José de Anchieta já havia partido, mas seu espírito ainda pairava sobre a resistência. Padres como Antônio Vieira erguiam a voz contra os abusos, mas as vozes da selva eram mais altas. Os paulistas se defendiam. Diziam que os jesuítas escravizavam com catequese, e a coroa, distante, hesitava. Porque sabia que, mesmo bárbaros, os bandeirantes estavam ampliando o Brasil. Por trás das expedições havia técnica. Os bandeirantes levavam intérpretes, batedores, guias indígenas aliados. Montavam acampamentos estratégicos, mapeavam rios, erguiam marcos. E, sem querer, construíam os contornos do território brasileiro. Não era ciência, era prática selvagem. Mas, ao final, tinham transformado o Brasil em um corpo mais extenso e mais ferido. Era um tempo sem heróis claros. Os padres tentavam salvar almas, os bandeirantes queriam capturar corpos. Ambos se diziam certos. Ambos acreditavam lutar pelo futuro da colônia. E no meio desse conflito, o Brasil crescia, não como uma criança amada, mas como um campo rasgado por forças opostas. E cada palmo conquistado escondia um trauma não curado. Com o tempo, os objetivos das bandeiras mudaram. Se antes buscavam apenas cativos, agora procuravam algo mais valioso: ouro. As lendas falavam de minas escondidas, serras reluzentes, rios com pedras brilhantes. Era a febre do ouro antes do ouro, a cobiça como bússola. E os bandeirantes, movidos por relatos, mapas precários e promessas, mergulhavam no interior. Não vinham mais para caçar homens, vinham para conquistar a terra. A marcha se aprofundou. Sertanistas atravessavam o Paraná, o Mato Grosso, o interior de Minas. Alguns morriam na travessia, outros fundavam arraiais, que mais tarde virariam cidades. Descobriam cachoeiras, grutas, serras inteiras. E à medida que avançavam, deixavam pegadas que se tornariam fronteiras. Não eram exploradores a serviço da ciência, eram invasores a serviço da fome. Curiosamente, essa expansão não era oficial. A coroa, em Lisboa, não tinha mapas confiáveis. Eram os próprios bandeirantes que definiam os rumos, os nomes, os marcos. Fundavam lugares, organizavam arraiais, instalavam feiras. E muitas vezes, quando o Estado chegava, a vila já estava de pé. O Brasil nascia sem permissão, mas com precisão. Essa autonomia assustava. Os paulistas começaram a se ver como donos da terra. Criaram uma identidade própria, rude, orgulhosa, desconfiada do poder central. E ao mesmo tempo vendiam sua capacidade de conquista ao rei. Querem território? Deixem conosco. E assim, os bandeirantes viraram peças essenciais e incontroláveis. A relação com a coroa era de barganha. O rei condenava os abusos, mas aplaudia os resultados. Criticava a escravização, mas aceitava o dízimo dos lucros. A igreja excomungava, mas o Estado premiava. E nesse jogo ambíguo, os bandeirantes avançavam como sombras. Nem santos, nem demônios. Apenas necessários. A fama crescia. Os relatos de conquistas chegavam a Lisboa, como epopeias. O povo transformava os bandeirantes em heróis populares. E os homens do sertão passaram a inspirar até os que viviam na costa. Era a revanche dos esquecidos, aqueles que, abandonados, haviam se tornado autores da própria história.
Mas em cada conquista havia um preço: povos destruídos, culturas apagadas, florestas abertas com fogo. O Brasil expandia sua pele, mas sangrava por dentro. E os bandeirantes, com seus feitos e suas feridas, deixavam marcas eternas. Criaram caminhos, sim, mas pavimentaram muitos deles com dor. E o coração do Brasil, cada vez mais, batia longe da cruz e perto da ambição. No vazio deixado pela coroa, os bandeirantes se tornaram administradores informais. Criavam leis próprias, impunham justiça com o cabo do mosquete. Decidiam quem ficava, quem ia, quem morria. Fundavam vilas como quem finca estacas no peito da terra. Ali, a autoridade não usava peruca, usava botas enlameadas e voz de trovão. Era o Brasil real, longe dos salões de Lisboa. Muitos desses homens se tornaram chefes locais. Os antigos caçadores viraram senhores, coronéis, patriarcas. Criaram alianças familiares, dominaram regiões inteiras, montaram redes comerciais. Controlavam o gado, o sal, o açúcar, os braços. E onde o Estado não chegava, eles reinavam. A selva, antes selvagem, agora tinha dono e nome. Surgiram figuras lendárias. Fernão Dias, o caçador de esmeraldas, cruzou montanhas em busca de pedras verdes. Raposo Tavares percorreu milhares de quilômetros abrindo o Brasil até o Amazonas. Antônio Raposo atacou missões inteiras, levando milhares de indígenas como prisioneiros. E todos eles foram temidos, admirados, imitados. Criaram o mito do bandeirante como símbolo da força bruta que constrói. Mas nem todos os nomes sobreviveram com glória. Muitos morreram esquecidos, devorados pela mata, pela febre ou pela solidão. Outros foram apagados da história por suas crueldades. E alguns, até hoje, dividem opiniões: heróis ou algozes. Porque se construíram caminhos, também queimaram raízes. E cada avanço custou vozes que nunca mais seriam ouvidas. Enquanto o litoral seguia com engenhos e açúcar, o interior se transformava num Brasil paralelo, sem missa regular, sem padre fixo, sem escola, mas com feiras, cavalarias, postos de troca e alianças improváveis. Um Brasil mestiço, brutal, livre e cheio de contradições, onde o altar era móvel e o lucro fixo. Os jesuítas seguiam tentando frear a selvageria. Fundavam novas reduções, escreviam tratados, suplicavam a coroa, mas seus esforços eram apagados pela marcha das botas. A fé, naquele momento, havia sido empurrada para a beira da estrada, e o Brasil aprendia a andar sozinho, com os pés feridos e a espada em punho. Era o preço de um crescimento sem alma. Por fim, os bandeirantes fincaram algo mais que marcos, fincaram um modelo. O do poder sem mediação, o do homem que impõe pela força e que só respeita a própria vontade. Esse modelo ainda ecoa nos cantos do país, porque o Brasil profundo não nasceu das ordens, nasceu das transgressões que o tempo decidiu perdoar. O tempo passou, mas o espírito dos bandeirantes nunca partiu. Continuou vivo nas veias de um país que aprendeu a confiar mais no instinto do que na lei. O Brasil herdou sua sede por expansão, sua fé na terra, sua indiferença à dor alheia. E onde não havia escola, nasceu sobrevivência. Onde não havia Estado, nasceu autonomia. Onde não havia regra, nasceu jeitinho. As trilhas abertas pelas bandeiras viraram estradas, ferrovias, rodovias. Os arraiais viraram cidades, os acampamentos, capitais. A marcha não parou, apenas mudou de roupa. Hoje ela anda de caminhonete, voa de helicóptero, finca pasto onde havia floresta. Mas o impulso é o mesmo: ocupar, explorar, expandir. É o velho Brasil marchando de novo, agora em nome do progresso. A cultura paulista, sobretudo, absorveu o mito. As crianças aprenderam a venerar Raposo Tavares como herói. Monumentos foram erguidos. Datas foram celebradas. Os bandeirantes viraram símbolo de bravura, patriotismo e pioneirismo. Mas a outra face do espelho continuava oculta.
a dos povos dizimados, das culturas soterradas, das vozes silenciadas. Durante séculos, o país escolheu contar uma versão conveniente. A marcha foi pintada como glória, não como ferida. As vítimas viraram obstáculos, os povos originários, entraves. E a brutalidade virou conquista. Mas nenhuma história permanece viva apenas com triunfos. Ela exige verdade, mesmo quando ela arde. Alguns tentaram recontar. Historiadores, poetas, líderes indígenas, mestres populares. Eles cavaram a memória debaixo da lenda e encontraram dor, resistência, dignidade esquecida, não para apagar os bandeirantes, mas para equilibrar a balança. Porque nenhum país cresce de verdade ignorando as cicatrizes do próprio nascimento. Hoje, quando olhamos o mapa do Brasil, vemos o traço deles. Cada fronteira empurrada, cada rio cruzado, cada cidade do interior. Mas o que importa não é apenas onde chegaram, é como chegaram. O preço da expansão ainda pulsa nas veias do país. E talvez o maior legado dos bandeirantes seja nos obrigar a escolher entre repetir sua marcha ou curá-la. Eles criaram o Brasil profundo, mas não sabiam que criavam um espelho. E nesse espelho, ainda hoje, vemos o orgulho e a vergonha de quem fomos. O Brasil é, em parte, filho desses homens, mas também pode ser mais do que eles ousaram imaginar. Porque há um tempo de marchar, e há um tempo de olhar para trás e entender. A marcha dos bandeirantes não terminou com suas mortes. Ela continuou viva no inconsciente nacional como um instinto. Expandir antes de cuidar, conquistar antes de compreender. Foi esse o modelo que muitos seguiram, mesmo sem saber o nome de Raposo Tavares. Porque no fundo, o Brasil cresceu assim, abrindo espaço à força, sem pedir licença, e chamando de vitória o que muitas vezes foi ferida. Nos séculos seguintes, essa lógica se repetiu. Na ocupação da Amazônia, na expansão do agronegócio, nas cidades que devoram florestas. Ainda hoje, há quem finque cercas onde só havia rio e árvore. Quem venda a terra como se nunca tivesse dono. Quem veja o interior não como cultura, mas como recurso. Como se o Brasil fosse um vazio pronto para ser usado. Mas não era vazio. Era cheio de povos, histórias, idiomas, cosmovisões. A marcha que abriu caminhos também apagou memórias. Os indígenas não sumiram, foram empurrados, calados, ignorados. E suas vozes ainda ecoam pedindo espaço, justiça, escuta. Porque o Brasil profundo não é só o que se construiu, é também o que se destruiu. A glorificação dos bandeirantes começa a ser revista. Estátuas caem, nomes são questionados, histórias são recontadas, não para apagar o passado, mas para compreendê-lo com mais verdade. O heroísmo não é mais aceito sem crítica, e a bravura agora precisa vir acompanhada de ética. O país amadurece quando aceita olhar seus monstros nos olhos. A identidade brasileira carrega essa ambiguidade. Somos filhos da fé e da faca, do altar e do açoite. Crescemos com o verbo dos jesuítas e a força dos sertanistas. Temos em nossa fundação tanto Nóbrega quanto Raposo. Mas o futuro depende de qual voz escolhemos ecoar. Se a da conquista a qualquer custo ou a da reconstrução com justiça. O Brasil que nasceu da marcha é um país imenso, potente, rico em contrastes. Mas também é um país em conflito consigo mesmo. Carrega glórias não contadas e horrores não assumidos. A estrada aberta pelos bandeirantes foi real, mas talvez agora seja a hora de construir uma nova trilha. Uma que não fira para avançar, mas que cure enquanto caminha. É possível rever a marcha sem apagá-la, reconhecer a dor sem negar a bravura, honrar os passos sem repetir os erros. O Brasil pode olhar para trás com consciência e decidir, enfim, que tipo de país quer ser, porque o passado não é um fardo, é um farol quando aceitamos sua luz e sua sombra. A marcha dos bandeirantes chegou ao fim,
não com uma batalha, nem com um decreto, mas com o passar do tempo. Eles foram sumindo da mata, dos mapas, dos monumentos, mas suas pegadas ficaram gravadas na carne do território. O Brasil que hoje existe foi moldado em parte por eles e pelas ruínas que deixaram. E o que fazemos com isso é nossa responsabilidade. Não é sobre negar, é sobre lembrar com verdade. Os bandeirantes foram motores da expansão e autores de silêncios. Abriram caminhos, mas também apagaram vozes. Fundaram cidades, mas também desmontaram culturas. Ergueram um país, mas deixaram feridas abertas. E o Brasil de hoje ainda caminha sobre esses rastros cruzados. É hora de olhar para esse legado com olhos limpos, de ensinar a história sem esconder a dor, de reconhecer a bravura, mas também o abuso, de entender que o orgulho de um povo começa pela honestidade com o que viveu. Porque nenhuma pátria cresce de verdade sem encarar suas origens. E o Brasil nasceu marchando sobre si mesmo. Ainda hoje o Brasil marcha, mas pode escolher para onde. Pode continuar expandindo sem alma, ou começar a cuidar do que já é seu. Pode repetir a lógica da força ou escrever uma nova com base na justiça. A estrada está aberta, a direção em nossas mãos. E a história ainda sendo escrita. Por isso este episódio termina com um convite a não apenas lembrar nomes e datas, mas sentir o que ficou fora dos livros, a escutar os gritos que se calaram, a ver o que foi deixado para trás, a reconhecer que o Brasil é muito mais do que território, é memória, e que só teremos futuro se tivermos coragem de conhecer o passado, com seus heróis, suas sombras e sua verdade inteira. Se você chegou até aqui, é porque sabe que a história não é só tinta, é sangue, é poeira nos olhos e fogo nos pés, é luta de quem não teve voz e de quem falou alto demais. Inscreva-se no canal História na Mente e siga conosco por essa jornada de revelação, porque o Brasil não nasceu pronto. Ele nasceu marchando e talvez agora precise aprender a parar e pensar.